alma. Enquanto você exalta o Senhor, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas, e a edifica a sua casa, edifica a sua alma, edifica o seu coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É através do louvor, querido, é através do louvor que as cadeias elas são quebradas, as correntes são quebradas, as portas são abertas. Aleluia! Você que pode, aplaude ao Senhor. Exalta o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja viva. Boa noite, igreja viva. Paz seja convosco, amém? Pode se sentar no seu lugar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, amém? Queridos, aqueles que buscam ao Senhor, Ele nunca vai perder tempo, amém? Aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que adoram ao Senhor, não é perda de tempo, há uma recompensa para isso, amém? Hoje é o nosso culto de missões, e eu quero compartilhar isso com vocês, amém? É um culto onde nós, abrimos aqui espaço para falar coisas acerca de missões. Daqui a pouco nós vamos consagrar nosso dízimo, nossa oferta de missões. Eu falei pela manhã, eu não ia falar, mas aproveitando que é culto de missões, a gente tem que falar, a gente tem que testemunhar. Mas um alerta que eu trouxe pela manhã, na madrugada na noite de sábado para domingo, nós fizemos uma ação social, um trabalho evangelístico. Começamos às 10 horas da noite aqui na região do Barreiro e finalizamos lá na UPA. E no final desse evangelismo, reuni a equipe, toda a equipe. Tivemos uma quantidade excelente de pessoas trabalhando, evangelizando. E eu falei uma coisa para eles: quando a gente sai para as ruas para evangelizar, que seja para pessoas em situação de rua, que seja para pessoas em hospitais, a gente sempre volta ganhando. Mesmo que algumas pessoas não queiram nos ouvir, mesmo que algumas pessoas nos expulsem de perto delas, a gente sempre volta ganhando. Por quê? E aí eu reuni a equipe e falei com eles assim: sabe por que a gente volta ganhando? Quando a gente vai para as ruas e começa a ver a situação daquelas pessoas que estão morando na rua, a gente passa a valorizar a nossa família. Porque ali a gente vê pessoas que dariam tudo para ter a sua família de volta. E a maioria delas ainda tem família, mas não conseguem ter a sua família de volta. Então quando a gente vai fazer um trabalho como esse, a gente volta valorizando a nossa família. Outra coisa que a gente valoriza quando a gente vai fazer trabalhos evangelísticos em hospitais, a gente volta valorizando a nossa vida, a nossa saúde. A gente começa a ver a situação daquelas pessoas ali, até mesmo quando a gente precisa de um atendimento médico. Mas, se tratando do evangelismo, a gente volta valorizando a nossa vida. E outra coisa que a gente ganha quando a gente faz isso, a gente volta valorizando o nosso ministério. O que a gente mais encontra em trabalhos evangelísticos e com pessoas com situação de rua, é pessoas que já foram pastor, é pessoas que já foram levitas. Ontem o senhor Nério, ele fez um louvor, ele pediu violão, ele fez um louvor pra gente, irmãos. Parece que o senhor Nério tinha ensaiado 2, 3 meses para cantar um louvor como aquele, uma voz como aquela. Mas era um levita na casa do Senhor. E eles são sinceros, irmãos. Eles falam que eles perderam tudo por causa de orgulho, porque não deu valor aos dons, aos talentos, não deu valor à igreja, não deu valor aos pastores. Então, querido, sempre quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente volta valorizando uma área nas nossas vidas. E a principal delas é a nossa vida espiritual.
pessoas que dariam tudo para ter de volta a sua vida espiritual, pessoas que eram diáconos, pessoas que eram pastores, pessoas que eram líderes de jovens, pessoas que eram levitas na casa do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu acho que toda a igreja deveria experimentar uma experiência como essa. Eu acho que toda a igreja deveria dar uma oportunidade para você ir e para você ver que existe algo a mais em você, a se doar mais para o Senhor. Hoje é culto de missões, eu quero aproveitar para falar sobre isso aqui, querido. Daqui a pouco nós vamos consagrar a nossa oferta de missões, aonde ela tem um alvo, aonde ela tem um destino, para onde ela é enviada para o campo missionário, mas nós temos em nossa volta missões que nós podemos realizar. Amém? E a igreja, ela precisa se levantar quanto a isso. E eu quero trazer isso para o seu coração. Se desperte. Henrique, eu quero fazer parte. Tem vaga para você. Amém, irmãos? Henrique, eu quero ir. Tem vaga para você. Tem vaga no orfanato. Tem vaga para a gente ir em vários lugares. E eu estou falando isso porque valoriza a unção que está dentro de você, o talento que está dentro de você. Amém, querido? Então, você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, vai preparando ele no seu coração. Você que não pegou o envelope de missões, levante as suas mãos. Amém? O diácono vai entregar aí até você. Prepare uma oferta de missões. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aquilo que você faz para o Senhor não é em vão. Amém? Quando o Senhor ele nos promete, ele cumpre aquilo que ele está nos prometendo. Então você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta de missões, ser colocada nesse globo, saia do seu lugar com gratidão, com alegria no seu coração, entendendo que o Senhor é bom, entendendo que a sua misericórdia ela dura para sempre. Porque sabemos que o Senhor é firme nos seus propósitos, o Senhor é fiel nas suas promessas. Nós precisamos cada vez voltar em cada casa, em cada família, Senhor. Nós consagramos a oferta missionária, nós declaramos a provisão do Senhor na tua obra, a provisão do Senhor no evangelismo, a provisão do Senhor nas nações, no campo missionário, e que seja em nossa nação. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero deixar um convite para vocês. Próximo domingo é o nosso culto de celebração. Amém? Então não venha sozinho, traz a sua célula, venha juntos celebrar a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, próximo domingo, culto de celebração, e mais uma vez o Senhor ele vai falar aos nossos corações. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aí? Quantos têm fome de Deus aí? Fome da palavra de Deus, fome da voz de Deus aí? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos ouvir aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas? Fique de pé no seu lugar. Vamos receber a pastora Lindsay, amém? Aplaudindo ao Senhor pela vida dela. Pastora Lindsay, da igreja Efraim Shekinah, pastor Anderson, amém? Amigos nossos, ela está aqui mais uma vez, esteve pela manhã, e ela está aqui agora pela noite para liberar uma palavra aos nossos corações. Estende suas mãos, vamos orar e agradecer. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela vida da tua filha aqui conosco, porque antes de serva, ela é filha do Senhor.
Deus, assim como ela escolheu estar aqui, alimentando o seu rebanho, cuidando do seu rebanho, que o Senhor cuida da família, que o Senhor cuida dos projetos, que o Senhor cuida dos sonhos, do futuro dela, meu Deus. E que o Senhor, mais uma vez, venha usá-la de uma forma sobrenatural, como vaso, como instrumento do Senhor, para ministrar às nossas vidas o teu plano e o teu propósito. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, boa noite. Povo de Deus, boa noite. A paz seja convosco. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira muito especial. Eu gostaria que você erguesse as duas mãos bem altas. Aqui não é outro lugar senão a casa de oração. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu imagino, irmãos, olha só, quando você estava se preparando para vir a essa casa, quando você estava se preparando para vir à igreja, o Pai lá do céu contemplou você nessa noite e disse: o meu filho vai me adorar, deixa eu preparar a mesa, deixa eu preparar a mesa, porque ele vai me adorar. Então deixa eu te dizer uma coisa: a mesa está posta, assenta e recebe aquilo que o Pai preparou para você nessa noite. Você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu acho que dá para aplaudir a Deus mais uma vez. Aplauda com vontade, abre a boca, diga aleluia, diga santo, santo é o Senhor dos exércitos. Graças a Deus, bendito seja o Senhor, nossa fortaleza. Deus está presente aqui. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pode se sentar em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer pelo convite, pelo carinho. Quero deixar aqui minha gratidão ao pastor Manuel. Que Deus abençoe você, o Senhor de maneira especial e sua família, pelo convite do pastor Henrique. Gente, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite e que Deus possa honrá-los cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Trago o abraço do pastor Anderson e sua esposa Gisele. Estou aqui debaixo da bênção dele e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? É foto, filha? Tire. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar algo da palavra do Senhor com vocês em nome de Jesus. Eu sei que está um pouquinho frio, né? Porque o povo começa a ficar meio assim, tá frio, tá frio. Gente, falar uma coisa, a glória de Deus se manifesta em nosso meio, e eu louvo muito a Deus por você estar aqui nessa noite, amém? Porque isso mostra, meus irmãos, o quanto você tem parte com o Senhor. Você não mediu esforços nenhum para estar aqui nessa noite. Muitos queriam estar em casa, mas você veio para cultuar a esse Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Abra comigo a Bíblia no livro de Mateus. Eu quero ler um texto muito conhecido. E às vezes nós sabemos muito de qual é isso, né? Mas tem coisas que o Espírito Santo nos ensina sempre. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Amém, irmãos? Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. O verso é o 26. 26 não, perdão, 16. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, não feche a sua Bíblia. Olha que coisa interessante. Imagino que no decorrer da trajetória do Senhor Jesus, os discípulos sendo instruídos, a multidão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo falar sobre o reino de Deus, chega o momento de que Jesus parte para a glória. E quando fala aqui dos 11, porque Judas já havia cometido o que ele cometeu. E aqui se encontravam os 11 discípulos e Jesus disse para eles ir ao monte a qual Jesus iria encontrar com eles.
E a Bíblia está dizendo que quando eles o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, e se nós pararmos para refletir nessa história, se nós refletirmos para os dias de hoje, não está diferente, porque desde aquela época havia pessoas que duvidavam, desde aquela época havia pessoas que não acreditavam no Senhor Jesus. E Jesus presente, falando do reino, e mesmo assim havia muitos incrédulos. E não é diferente nos dias de hoje. Há muitas pessoas que temem a Deus, mas existem também pessoas que duvidam, pessoas que ignoram, pessoas que desprezam. E nós estamos vivendo, irmãos, numa era que estamos vendo nitidamente que Jesus está voltando. E o método que Deus usa para ganharmos almas, que Deus deixou é a igreja. Somos nós. E uma das coisas que nós não podemos fazer, queridos, é cruzar os braços. Porque há muitas almas ainda que clamam por salvação. E o texto segue dizendo, e quando Jesus chega àquele lugar, verso 18, e chegando, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, o Jesus que operava naquela época, ele também opera nos dias de hoje. E até hoje ele tem todo o domínio e todo o poder sobre céus e terra. Entenda que se o Senhor Jesus está conosco, não temos o que temer. Se o Espírito Santo de Deus nos reveste, se o Espírito Santo de Deus nos capacita, não temos o que temer, porque o próprio Jesus disse que estaria conosco. E sobre ele há todo o poder e toda a autoridade. E o Senhor Jesus reina sobre nós. E segue o texto dizendo, portanto, ide. Ou seja, ele foi para o Pai, mas deixou essa ordem. Ide. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a igreja hoje entendesse o poder que ela tem sobre a terra, e se nós trabalhássemos da maneira que deveríamos trabalhar, como Jesus nos ensina, irmãos, nós teríamos muito mais almas no reino de Deus, nas igrejas hoje. Mas só que Jesus também fala, né? Que no fim do tempo, o amor de muitos esfriaria. Muitos iriam apostatar da fé. Irmãos, e a gente está vendo como o mundo está caminhando hoje. A gente observa como que as coisas parecem que vão perdendo os valores e os princípios. Porque nós queremos fazer a obra, nós queremos ganhar alma, e só que parece que na geração de hoje está mais difícil. Porque as pessoas hoje querem o evangelho mais fácil. As pessoas hoje querem o evangelho mais cômodo. E a igreja parece que vai se acomodando. E a obra tem que continuar. A obra de Jesus tem que permanecer. O evangelho tem que continuar sendo pregado. Mas o triste é que muitos olham para o homem. O que Paulo fala à igreja de Colossos? Olha, pensai nas coisas que estão de cima. Meus irmãos, enquanto nós ficar focando em nossa volta, deixando de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos instrui a fazer, muitos vão perecer. E às vezes a gente pensa assim, mas já tem pastores que vão pregar o evangelho, já tem as nações que muitos já foram, já tem o ID para eles, então não precisa não. Eu dando a minha oferta, eu orando, já tá bom demais, já é o suficiente. Olha, irmão, você pode até pensar dessa maneira, mas aqui, quantas almas Jesus põe do seu lado? No seu trabalho, na escola, no ponto de ônibus,
ou até mesmo no Uber. Quantas pessoas Deus coloca você, perto de você, numa fila de um banco? E às vezes nós não pregamos, ficamos calados, porque às vezes o nosso dia está tão corriqueiro, nós preocupamos tanto com as tarefas árduas, e as almas estão gritando. Sem contar que começa na nossa casa. E um dos momentos que é mais importante, um dos métodos mais importantes para ganharmos a nossa família, não é nem falar demais, é o testemunho. E a gente vê, irmãos, que nós estamos nitidamente caminhando para o fim. Estamos caminhando para o fim. Eu vim de época, irmãos, que o povo tinha sede de estar na igreja. O povo tinha fome. As pessoas não perdiam um culto. Irmãos, conheço os pregadores desde os meus 5 anos de idade. E eu louvo muito a Deus porque tem muitos aí caminhando. Estava agora conversando com o pastor Manuel e falei assim, nossa, glória a Deus, porque até aqui o Senhor está ajudando, o Senhor está sustentando, e Ele está pregando, Ele não para, porque o reino de Deus tem que ser anunciado. E nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar. Hoje, irmãos, qualquer coisinha a pessoa para, a pessoa esfria, a pessoa desanima. Sabe? Porque deixa com que a carne fala mais alto. O livro de Gálatas fala, queridos, sobre a luta da carne contra o espírito. Tem coisa que não é nem diabo não, irmãos. É nós, como igreja do Senhor Jesus, nos despertarmos e avançarmos para anunciar o ídolo do Senhor Jesus. Nós não podemos parar. Esses dias eu estava conversando com os meninos na igreja, eles têm 12 anos, todos 3. E eles estão tocando lá. Estou incentivando eles. E eu falava para eles assim, aqui ó, leva a sério. Porque eu, na idade de vocês, eu já fazia a obra. Porque, irmãos, eu vou falar com vocês, nessa geração de hoje não está fácil não. Não está. E devido a esse avanço da tecnologia, sangue de Jesus tem poder. É muitos que Deus está perdendo para a tecnologia. É muitas almas, muitas famílias sendo destruídas por causa dessa tecnologia. E eu falava com eles, olha, com 12 anos, eu já fui batizado no Espírito Santo e já comecei a fazer a obra. E eu nem imaginava que ali Deus já estava selando o meu chamado. Irmãos, e quando eu decidi minha vida por Cristo Jesus, eu decidi para valer. E graças ao Senhor Jesus, eu caminho com Ele até hoje. Tem muita coisa para melhorar. Todo dia, irmãos. Sempre tem uns ajustezinhos que Deus precisa fazer. Mas largar Ele jamais. Nós não podemos parar. Nós não podemos olhar à nossa volta circunstâncias que muitas das vezes faz com que eu e você venhamos desfalecer na fé. Mas enquanto o seu alvo for Cristo, você não vai ser abalado. Enquanto o seu alvo for a cruz, pregar o evangelho, custe o que custar, você não será abalado. Eu vim de época, irmãos, que pastora Ana, hoje ela está com o Senhor. Eu nunca vou esquecer disso. A igreja era do tamanho desse altar. Era um cômodo ali no Vila Pinho. E ela pregava, e o povo ia, pessoas eram libertas e curadas. E chegava o momento da escola bíblica. Irmãos, eu ficava assim maravilhada. Eu já estava com meus 12, 13 anos de idade. Eu não esqueço, irmãos, que ela precisou de ir lá na diretora da escola municipal do Vila Pinho para pedir à pastora autorização para dar aula lá, porque a igreja não cabia. Irmãos, interrompi quando eu lembro um negócio desse. A igreja não cabia não, pastor Galinho. Acabava o culto de manhã, o povo, pastor, a escola bíblica, aquele ânimo, aquela alegria. E dividiam as salas.
Sabe, irmãos? E era aquela coisa mais linda. Agora hoje, misericórdia. Convoca a igreja para orar. Convoca a igreja para o estudo bíblico. Convoca a igreja para evangelizar. Sangue do Cordeiro. Você pode contar nos dedos da galinha e sobra dedo. O amor de Deus em nossas vidas, irmãos, não pode esfriar. O amor de Deus em nossas vidas pela alma não pode esfriar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E desde essa época que eu ouço isso, mas hoje nós estamos vendo nitidamente, a Bíblia está se cumprindo. E o que a igreja precisa fazer? Almas. Ganhar almas. Sabe, queridos, foca nas coisas de cima e pede a Deus para acender a chama em seu coração pelas almas. Começando em nossa casa, porque as pessoas da nossa família precisam da salvação. E hoje parece que qualquer estalar de dedos que muitas das vezes o inimigo dá, dispersa as pessoas. E as coisas parecem que vão assim, sabe? Perdendo a essência, perdendo a unção. As pessoas vão se esfriando. E é triste ver isso. É muito triste. Eu fico tem hora pensando, gente, onde esse povo vai parar? Irmão, Jesus está voltando. Eu lembro que quando eu estava lá em Santa Catarina, já é a 4ª vez que eu vou lá. Quando eu fui em 2015, sempre tem um evento da igreja, da Assembleia de Deus, é realizado ali os Gideões, e em 2015 eu fui, queridos, mas pensa num lugar lotado, tudo cheio, povo orava, povo adorava, aquela coisa toda. Quando eu voltei lá agora, finalzinho de abril, eu fui para participar, chego lá, irmãos, muitos lugares vazios. Eu falei assim, gente, quando eu ia lá, primeira vez que eu fui, pastor Davi, em pé, lotado, apertado, se você levantasse ali em pé, você perdia um lugar, de tão cheio que estava. E agora, irmãos, aí as pessoas ficam, mas aconteceu isso, aconteceu, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Independente do que aconteceu, deixou de acontecer, o nosso alvo é Cristo. Nós temos que estar sedento pela palavra. Nós temos que estar sedento pelo amor de Deus em nós. Sabe? Essa pandemia veio, queridos, para provar quem é quem. Deus deu uma sacudida no povo. Muitos voltaram para a igreja, mas muitos não voltaram mais. O medo assolou a terra de tal maneira que eu falei assim, gente, o povo esqueceu que Deus é Deus. Nós não temos que temer, irmãos. É lógico, precisamos sim de ter prudência, sabedoria, obedecer sim às autoridades, mas nada podia impedir o povo de Deus de parar. Nada podia nos impedir de continuar fazendo a obra e também de ganhar almas. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui 5 minutos. Não sabemos. Uma vez eu estava na igreja, quando acabou o culto de manhã, eu fui na casa de minha irmã para dar aula para ela de violão. E quando eu chego lá, o irmão dela estava passando mal. Ele estava entrando em crise devido aos vícios. Ele estava caído no chão. Cheguei a ajudar ela a levantar, pôr ele na cama, conversei com ele, orei por ele. Eu tenho certeza que ele estava consciente, porque quando ele entrou no carro para ir para a UPA, ele me perguntou, olha, vocês pegaram a minha identidade? E foram para a UPA. Isso era 10h30 da manhã. Quando foi 3 da tarde, ela me ligou ali e disse, ele faleceu. Irmãos, aquele rapaz teve a oportunidade de receber uma oração. E eu não sei como foi a reação dele na hora da oração. Não sei o que passou na cabeça dele, no coração dele. Aí é ele Deus agora.
A gente não pode perder tempo, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, 5 horas depois o cara morre, misericórdia. Eu fiquei até pensando, meu Deus, não vou orar para ninguém mais não. Irmãos, mas isso é sério. Faz a gente refletir. O quanto nós não podemos brincar. O quanto que nós temos que amar as almas. O quanto que nós precisamos continuar pregando o Evangelho através da sua oração, através da sua oferta. Mais perto de você tem almas clamando. Olha o que Jesus fala no verso 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, a garantia da presença de Deus na nossa vida é fato. Então nós não temos que temer. Nós não temos que temer. Sabe, anuncie o Evangelho. Anuncie a palavra do Senhor. Às vezes você não precisa nem de falar nada, mas só um abraço que você der a alguém já muda tudo. Já muda tudo, irmãos. Você não sabe como que a pessoa está, até mesmo na igreja. Às vezes ela precisa só de um abraço. Só de um abraço. Isso muda muita coisa na vida de uma pessoa. Então, queridos, deixa Deus te usar. Nem que seja para dar um abraço em alguém e transmitir a paz de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Em algumas versões, Jesus ainda fala, olha, ensinando a obedecer. Ensinando a guardar e a obedecer os mandamentos do Senhor. Porque Jesus está conosco. Todos os dias. Todos os dias. Só que às vezes nós ficamos naquela correria que esquece até de falar com Ele, né? A gente já levanta focado no trabalho, focado na escola, é menino para creche, menino para ali, menino para cá. É fazer as coisas dentro de casa, fazer a marmita do marido, aquela coisa. Às vezes um detalhezinho tão pequeno, a gente esquece de abrir os olhos e já agradecer a Deus por mais um dia de vida. E durante toda a sua trajetória, do seu dia, você jamais vai imaginar quem Deus vai colocar do seu lado. Independente disso, fale do amor de Deus. Pregue a palavra. O Espírito Santo é que capacita. Simplesmente abre a boca e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, queridos. Porque Ele conhece os nossos corações. Conhece. Todos os dias Ele está presente. Então não abra mão, queridos, desses princípios e desses valores de ter a palavra de Deus em sua vida e transmitir na vida de outra pessoa. E continuar caminhando com o Senhor Jesus. Independente da circunstância. Independente. Porque o Senhor Jesus, a cada dia, Ele aperfeiçoa o seu amor, a sua graça sobre nós. Amém, queridos? Eu quero que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você vá para sua casa com essa meditação. O que eu preciso fazer? Às vezes a gente questiona, né? Poxa, o que eu preciso fazer? Simples. Deixa Deus te usar. Simples. É só ser um instrumento nas mãos de Deus. Aonde você estiver, vai haver rejeições? Pode acontecer. Mas você fez com que aquela pessoa ouvisse do amor de Deus. Você deixou claro para ela que Jesus a ama. Hoje a gente quase não vê isso mais, né? Antigamente a gente ouvia isso. Oh, Jesus te ama. Hoje a gente não vê, não. Porque a gente às vezes acomoda, né, irmãos? E as almas estão aí perecendo. E a gente tem o poder da virtude do Espírito Santo em nossas vidas. É só abrir a boca e ser um canal de Deus na vida de alguma pessoa. Amém, irmãos? Eu gostaria que você nesse momento curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Aleluia, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos.
Nós glorificamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós, Senhor, se não fosse o seu amor. Ai de nós, se não fosse a sua misericórdia. Pai, eu oro para que o Senhor continue abençoando o teu povo. E que o teu povo jamais venha temer, meu Pai. Que o teu povo, meu Pai, se ergue a cada dia para fazer a sua obra. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, proclamar o teu evangelho. E fazer, ó Pai, cumprir com que a tua vontade do Senhor seja estabelecida. Deus, que o Senhor abençoe este povo de maneira especial. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei, Pai, que o Senhor cria situações. O Senhor coloca pessoas do nosso lado. E é nesse momento que o Senhor nos prova. É nesse momento que o Senhor nos usa. Há momentos que o Senhor faz com que nós venhamos ser pacientes. Em situações, meu Pai, para termos moderação. E a cada dia habitar em nós os frutos do Espírito Santo. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa, nos ajuda, nos fortaleça. E que a tua igreja, Senhor, permaneça firme anunciando a sua obra. Que a tua igreja, meu Pai, permaneça atendendo o chamado do Senhor. Atendendo, meu Pai, a ordem do profeta. Atendendo, meu Pai, o pedido do pastor e de sua liderança. Para que juntos caminhem na visão e as almas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa-nos de maneira especial e que a virtude do teu Espírito Santo permaneça cada dia em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, e que o seu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Irmão, você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Você pode glorificar a Ele? Obrigada, que Deus abençoe. Glória a Deus. Tá ligada essa fonte aqui? Porque sem ela o microfone não funciona não. Pedi a menina até para avisar lá. Boa noite, paz seja convosco. Agradeço a Deus pela vida da pastora Lindsay, nossa amiga, companheira de ministério. Trabalhamos uns bons anos juntos, talvez uns 10, né? Mais ou menos, né? 10 ou 11, sei lá. Mais ou menos aí, tá bom, juntos ali. Ela aquela que fazia tudo na igreja, continua fazendo, né? Limpa, lava, passa, toca violão, toca guitarra. Chegou que assim não tem bateria, opa, já pulou lá dentro da bateria. É instinto, não é isso? Então é isso aí. A pessoa, quando ela tem um chamado, ela precisa executar o seu chamado. Eu quero fazer uma oração neste culto missionário para que Deus possa estar abençoando a nossa nação. Você pode ficar de pé? Queridos, nós precisamos orar por nossa nação. Nós precisamos orar por nossa nação. Eu não sei se você viu nas redes sociais o papelão que o nosso presidente fez nesse final de semana. O mundo inteiro está vendo a Ucrânia sendo massacrada porque a Ucrânia, imagina assim, um rato brigar com um elefante. Imagina, uma barata brigar com um ser humano. É mais ou menos assim, a Ucrânia e a Rússia. E esse final de semana estavam, né, já terminou a reunião hoje, e todos os líderes mundiais cumprimentando o presidente da Ucrânia. E o nosso presidente de cabeça baixa assim, ó. Tem alguém que viu isso aí? Graças a Deus que eu não estou sozinho nessa. Então
Então nós precisamos orar por nossa nação. A Bíblia diz no Salmo 33:12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos num culto missionário. Nós falamos aqui, após o resultado das urnas, nós vamos orar pelo nosso presidente. É obrigação da igreja orar pelo nosso presidente, orar pelas autoridades constituídas. O Brasil, mais do que nunca, ele precisa orar. Pense agora no nosso presidente. Pense agora no primeiro escalão do governo. Nós estamos debaixo da autoridade deles. Não tem outro jeito. Nós precisamos orar. Eu quero que você pense agora no nosso país, essa nação rica, essa nação poderosa. Nós não somos nenhum dos 7 maiores do mundo, mas o nosso presidente foi convidado a estar lá. Ele foi lá não como integrante da cúpula, mas ele foi lá como convidado. O que o levou a não cumprimentar o presidente da Ucrânia? Eu não sei, você também não sabe. Mas nós temos que escolher de que lado ficar em uma situação como essa. A obrigação agora é orar por nossa nação. Ore pelo nosso governador, ore pelo nosso prefeito, quem mora em Bilité, ore pelo William Parreira, quem mora em BH, pelo prefeito de BH, que é muito difícil falar, então deixa para lá. Ora pelo prefeito de BH, não é isso, meu Deus e meu Pai? Nós oramos por nossa nação, nós abençoamos essa nação rica, essa nação poderosa, e liberamos em nome de Jesus a palavra de vitória, de graça. Abençoamos a nossa nação, Pai amado, neste culto missionário, e liberamos toda a sorte e bênção, toda a graça, todo o amor, todo o carinho, toda a compreensão do Senhor para com as nossas vidas. Liberamos em nome de Jesus Cristo o poder, a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada canto do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Abençoa, Deus, Oiapoca e Chuí, os dois extremos do Brasil. Abençoa o centro-oeste, é a região mais rica do Brasil em alimentação, em agropecuária. Precisamos, Deus, dos animais que são abatidos para alimentar o mundo. Precisamos do agronegócio, precisamos dos líderes. E nós abençoamos a nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que entende, diga amém. Diga glória a Deus. Agora vamos orar por nossa família, amém? Pensa aí na sua família. Pensa na sua casa. Pensa nessa pessoa que tem uma necessidade. Uma pessoa da sua família. Eu estava hoje à tarde lá com a minha esposa e ela estava falando na nossa netinha que está para chegar, a Nicole, no ventre da mãe dela. Está para chegar, faltam 5 meses ainda, tá, irmãos? Estou ansioso, não, tá bom? Então olha para essa sessão. Então nós temos que orar por nossos familiares. A Nicole está sendo formada no ventre da mãe dela. O pai da pastora Lindsay tem 98 anos. Ela já foi? Está aqui, não é isso? 98? Agosto, 99 anos. Eu conheço o pai, a mãe. Quantos cafezinhos já tomamos juntos? Não é uma nem meia dúzia, não. É muitos cafezinhos juntos. Imagina, a Nicole tem 4 meses que está no ventre da mãe dela. E temos aqui uma moça
que o seu pai tem 98 anos de idade. Gerações totalmente contrárias na idade, nos pensamentos, nas atitudes. Independente da situação do seu parente, eu peço que você ore por ele agora. Não existe esse negócio, fulano não tem jeito, para todo mundo tem jeito. Pensa agora, quem sabe no seu pai, na sua mãe, quem sabe no seu filho, no seu irmão. Pense agora nessa pessoa. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Pensa agora, meu Deus e meu Pai. Eu oro e abençoo, meu Pai, cada membro dessas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro e abençoo todos aqueles que necessitam da Tua presença, todos aqueles que necessitam da Tua graça. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, venha liberar a bênção sobre cada membro das nossas famílias, desde a Nicole, que tem 4 meses no ventre da Jaciara, até o pai da pastora aqui representado com 98 anos de idade. Nós abençoamos as gerações e liberamos toda a sorte e bênção. Cremos, ó Deus, a salvação da nossa casa, cremos, Deus, a salvação da nossa família. Por mais difícil que esteja essa situação dentro de casa, esse relacionamento entre marido e esposa, esse relacionamento entre irmãos, esse relacionamento entre sogro, sogra, genro, nora, nós abençoamos essa casa, nós abençoamos esta família, em nome de Jesus, e liberamos toda a sorte e bênção, toda a graça, tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para as nossas vidas. Nós liberamos a graça, o amor, nós liberamos a salvação, Deus, para cada pessoa que aqui representa a sua casa, que aqui representa a sua família. Nós liberamos em nome de Jesus Cristo, com poder e graça, e nós cremos, Deus, que o Senhor tem o poder de entrar nessa casa, nesse lar, visitar essa pessoa que está dentro dessa casa, nesse lar, no trabalho, ou até essa pessoa que está no presídio. Nós liberamos a bênção financeira, a bênção emocional para a vida dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Fala assim: eu abençoo a minha família. Fala assim: eu creio na salvação de cada membro da minha família. Amém, queridos? Eu creio nisso, eu acredito nisso. Pode se sentar. Se você quiser aplaudir, você não é proibido de aplaudir a Deus, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Aqui, ó, fale a todo tempo. Nesses dias, nos 3 seminários que nós tivemos, vamos ter mais um sábado agora. Se você não foi, quiser ir sábado agora, você é meu convidado para ir aqui Barreirinho, participar conosco desse seminário. Nos 3 seminários anteriores, eu dei o testemunho da minha esposa, que sofreu um acidente. No ônibus que ela estava, houve óbito, mas Deus a livrou da morte. Que propósito? O que Deus tinha de propósito na vida da Dalila? Tinha muita coisa. Mas um dos propósitos que Deus tinha é que eu tinha um irmão doente. Eu perdi o irmão aos 42 anos de idade. Meu irmão adoeceu lá pelos 28, 29 anos.
Ele recebeu o benefício da cura, da proteção divina, mas ele cochilou, como muitas pessoas têm dado bobeira, e ele voltou a adoecer da mesma enfermidade, 12, 13 anos depois. Nós o perdemos com 42 anos de idade, presta atenção nisso. A última vez que eu conversei com meu irmão, eu estava na casa dele, e nós fomos em um lote onde ele plantava milho, ele era roceiro, e ele plantava milho em um lote lá que ele tomava conta, e nós fomos lá. Nesse dia, estava eu, ele, e estava a menininha dele, pequenininha, que hoje é uma moça feita, uma mulher feita. E naquele dia eu percebi que meu irmão estava muito ruim. Ele estava consciente, estava bom, mas eu percebi que ele estava ruim. E eu fiz um comentário com meu irmão naquele dia. Eu disse assim, nós o chamávamos de Tim, Hamilton. Eu falei, Tim, quando você adoece, porque toda vez que ele ia para o hospital, eles faziam a cirurgia nele, eles tentaram 14 vezes, presta atenção, 13 vezes, na 14ª ele morreu. Naquele dia eu perguntei para ele, como você se sente quando você vai para o hospital? Ele falou assim, quando eu vou para o hospital, eu não sei que eu fui. Eu só sei quando eu estou bom e eu recebo alta. Presta atenção nisso. E hoje é um culto missionário, e o Espírito Santo, ele veio colocando isso no meu coração, para me dar esse testemunho para você, e a pastora Lindes falou isso há tempo, todo tempo é tempo de pregar o Evangelho, todo tempo, toda hora é hora de pregar o Evangelho. E naquele dia, eu falei assim, meu irmão, quantas vezes eu já preguei para você, quantas vezes eu levei você na nossa igreja, ele já esteve nesta igreja aqui comigo, nesta igreja ele esteve aqui comigo. E ele falou assim, Manuel, eu penso muito nisso, Aí na próxima vez que ele passou mal, ele foi para o hospital, eles mexeram de novo, ele voltou à boa no hospital, voltou a ler lucidez no hospital de novo, e antes dele receber alta, que ele não recebeu alta, ele recebeu atestado de óbito, a pastora Dalila, que ali está, ela sentiu o desejo de levar uma missionária lá, né, pastora? Vocês se lembram não? Porque diz que a pessoa fica meio assim, né? Estou brincando, só para descontrair, tá bom? Então tá bom. Até a pastora Dalila foi lá com uma missionária, e naquele dia o meu irmão aceitou Jesus, amém, queridos? Naquele dia ele aceitou Jesus. Infelizmente muitas pessoas não dão importância quando a pastora chega aqui e fala para nós pregarmos a tempo, fora de tempo, qualquer hora que nós tivermos oportunidade, devemos pregar o Evangelho, amém, queridos? Devemos pregar, anunciar a palavra de Deus. Então eu deixo aqui esse testemunho, voltando aqui ao testemunho do seminário. A minha esposa foi socorrida por essa igreja que te ama, que te valoriza e quer que você mantenha a sua salvação. Amém, queridos? Nós temos interesse aqui, que você mantenha a salvação, que você seja salvo e que você mantenha-se para o dia que Jesus voltar, que você veja Jesus e esteja com Ele na glória. Amém? Então, quero nesta noite deixar gravado esse testemunho da salvação do meu irmão através da confissão lá naquele dia, que depois ele não voltou mais para casa, voltou em um caixão e nós o enterramos, ok? Então, quero fazer menção de uma pessoa que está conosco hoje e
a recepção pegou ali como uma pessoa que é visitante, não vem habitualmente. Alex, quem é? Alex, bem-vindo neste lugar. Se precisar, estamos aqui para liberar a bênção de Deus para a sua vida. A mídia preparou aqui para você aqui algo bonito assim, ó, aí ó, para você, viu, Alex? Sua presença aqui, tá bom? Quero fazer menção de duas coisas para nós irmos embora, aproveitarmos a coberta lá, com esse friozinho, né? Friozinho antecipado, tô pensando em junho. O Adão falou comigo, falou, se chover, pastor, se chover nós estamos lascados, chover nós estamos enrolados com essa chuva, não é isso? Então tá, as camisas do aniversário da igreja. Quem ainda não pediu, se quiser pedir, pastor Ana está lá. Não olhe quanto custa essa camisa. Não preocupe com esse negócio de dinheiro. A gente tem que parar de preocupar com o dinheiro, irmão. Se você é preocupado com o dinheiro corre. Ele evapora. Então você deixa as coisas acontecer, serve a Deus e deixa que as coisas aconteçam. Amém? E a última orientação que eu tenho aqui é com relação a baixo assinado. Nós já falamos, hoje é o último dia que eu estou dando opção de assinatura. O nosso posto de saúde aqui está defasado. A gente não está conseguindo. Assim, eu sinceramente eu já usei o posto, né? Principalmente Fabiana ali, muitas coisas a gente vai e usa. O Braia trabalha lá, tem outras pessoas que nós conhecemos, tá? Já participei de reuniões, abençoar ali a gerente, abençoar o posto, mas necessidade mesmo, eu pessoalmente não uso. Mas a gente vê todos os dias, irmãos, fila ali 7 horas da manhã. O posto ele tem muita necessidade hoje. E a demanda hoje é muito grande. Quando o posto foi construído, irmãos, tinha muito menos gente aqui. Hoje é muita gente. O posto não está conseguindo atender a demanda do bairro. E ali está sendo feito um pedido. Não é um pedido da nossa igreja, não é um pedido do posto, é um pedido da comunidade, ok? A comunidade, através de um abaixo assinado, lembrei o nome do prefeito agora, né? Fuad, pelo menos não, né? Foi agora o Fuad aqui. Então nós estamos fazendo um pedido para o prefeito de Belo Horizonte, para que viabilize a construção de um novo posto. Então, você que não assinou ainda o abaixo assinado, pastor Ana, assina e coloca a sua identidade, tá, querido? Porque sem o número da identidade, eles não aceitam como válida a assinatura, tá bom? Porque a pessoa tem que identificar. Por exemplo, o meu nome. Se eu colocar o meu nome em algum lugar, assim, Manoel José da Silva. Um dia eu coloquei no Google, Manoel José da Silva, misericórdia. Tem Manoel de tudo enquanto. Manoel, nome comum, José Silva, aí. Então, se eu quiser me identificar, eu tenho que colocar a minha identidade, preferencialmente o CPF. Por que não pede CPF nesse tipo de coisa, querido? Porque o CPF ele é usado muitas vezes para má fé, não é isso? Então, evita-se pedir o CPF e pede a identidade. Sua identidade não tem nenhum problema você passar ela. Isso é um documento que vai ser mandado para a prefeitura, mas pode ficar tranquilo, pode dar lá os números da sua identidade, assinar, que nós vamos encaminhar para a associação do bairro nosso e depois, posteriormente, juntar com mais as assinaturas que estão rodando aqui na região para mandar para a prefeitura, ok? Vamos ficar de pé. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela vida do pastor Anderson, leva meu abraço. O pastor Anderson esteve aqui recentemente, pregou para nós uma quarta-feira de manhã, de noite. Um abraço para o G. Anderson, lá para Gisele, tem a mocinha também, Giovana também. Que Deus abençoe, continue prosperando e abençoando o ministério de vocês. Cada um aqui, você é muito importante para
o reino de Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estar na Tua presença, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Está terminado, pastor? Isso é o nome aqui. Vai em paz. Não saia correndo, amém? Se quiser dar um abraço, conversar, se quiser vir aqui à frente, estamos à sua disposição. Aproveita e veja a loira lá, que a loira hoje veio.